Agora a gente vai para outro grupo de trabalho que é bastante importante para o Cielo, que é o grupo de trabalho número 8, relevância dos livros acadêmicos na comunicação científica, cujos resultados serão apresentados pela professora doutora Rita Argoio, diretora da editora Editor. Por favor. Boa tarde. Na tentativa de ser mais fiel ao que foi discutido no grupo, eu vou ler uma versão preliminar do relatório, embora ainda careça de algumas revisões. O GT8, a relevância dos livros acadêmicos na comunicação da pesquisa, foi coordenado pela professora Flávia Rosa, da UFBA, e teve como secretária executiva Amanda Ramalho, da Cielo. Composto por professores, pesquisadores, diretores de editoras universitárias, estudantes e profissionais da cadeia produtiva do livro, este grupo de trabalho contou com textos norteadores das discussões, já disponíveis no repositório de preprint do evento, e apresentações, sempre seguidas de debates. A seguir, temos um breve resumo de cada uma das 5 comunicações e os principais pontos debatidos pelos presentes. Perdão. Eu estou tentando ser objetiva. Sou uma pessoa extremamente acelerada. E me foi pedido para falar mais devagar. É porque a gente fica com aquilo assim, tem várias páginas para ler, meu Deus, será que todo mundo vai aguentar? Então eu vou correr para me liberar logo. Mas vamos lá, mais devagar. Então agora, o primeiro trabalho, o primeiro texto apresentado foi Reflexões sobre o livro acadêmico no contexto da comunicação científica, de Flávia Rosa, UFBA, e Suzane Barros, também da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Ao chamar a atenção para a importância do contexto histórico para a compreensão do atual estado da arte do livro, esse trabalho começou com o retorno à Grécia Antiga, considerada responsável pela revolução da palavra escrita, desenvolvendo uma cultura letrada. Em seguida, trouxe Aristóteles como precursor do compartilhamento entre pares, passando pela Idade Média, quando as universidades surgem como importante polo transmissor de conhecimento, consolidando uma comunidade leitora. Nesta época, ainda não havia o conceito de autor definido. É no século XV, com o surgimento dos tipos móveis de Gutenberg, que o processo de produção de livros, disseminação e recuperação de informações passa por grande transformação. No entanto, até o século XVII, os cientistas atuavam de modo isolado, ainda amador, não havendo o padrão de ciência, se correspondendo por cartas. Foi então, na segunda metade do século XVII, que despontaram as primeiras iniciativas de trabalho coletivo, com a criação das academias, com reuniões, apontando para uma ciência mais organizada e o surgimento dos periódicos científicos. Surgiam, assim, a compilação de cartas para atender a quem não pudesse estar presente, dando origem aos periódicos. Entretanto, foi no século XX que a comunicação científica entre pares ganhou maior corpo. Na década de 1960, veio a indexação, aprimorando o processo de recuperação da informação. Sem dúvidas, a criação da internet tem influenciado de modo radical no processo de comunicação científica, reconfigurando o ciclo de comunicação científica em que o contexto atual aponta para a consolidação da ciência aberta. Nessa configuração emergente, a palavra-chave é o compartilhamento, com pesquisas sendo comprovadas até a sua publicação final, com preprint, disponibilização de dados em todos os estágios da pesquisa, sem custos, em que a preocupação com os direitos autorais,
abre espaços para licenças como Creative Commons. Na perspectiva dos livros, especialmente dos livros acadêmicos, a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, divulgou pesquisa recente mostrando o aumento no número de editoras que vem investindo na adoção do livro digital. Diante desse cenário, as discussões giraram em torno da publicação do livro em acesso eletrônico aberto, do valor diferente atribuído a livros e periódicos, uma vez que ambos são voltados para publicações de resultados de pesquisa, dos desafios para a adoção de padrões internacionais na disponibilização de livros e de como os livros podem estar alinhados à ciência aberta. No segundo trabalho, o livro no Sistema de Avaliação CAPES, de autoria de Kátia Oliveira Rodrigues, UFBA, Flávia Rosa, UFBA, Marlene Oliveira, UFMG, e Suzane Barros, UFBA. Nesse texto, as autoras analisaram o livro no Sistema de Avaliação da CAPES, pensando na relevância das publicações desta natureza para a divulgação da pesquisa. A partir da teoria de campo de Bourdieu, sinalizaram para a existência de um campo de forças no ambiente científico e a consequente luta entre seus agentes. Desse modo, destacaram que o referido campo não pode se colocar de modo alheio, uma vez que as escolhas científicas também são estratégias políticas, nas quais o cientista investe para alcançar reconhecimento entre pares. Nesse sentido, as autoras ressaltam que algumas orientações da CAPES parecem próprias para determinadas áreas e limitadoras para outras. Decidir o caminho, o canal de comunicação científica é uma estratégia que adotamos pensando no retorno, mesmo que seja inconscientemente. No entanto, livro e periódico caminham paralelamente. O livro impresso apresenta menos visibilidade, com um sistema de distribuição mais frágil. Com a publicação digital, em acesso aberto, começa o processo de indexação do livro, trazendo indicadores de avaliação que têm se consolidado. Embora haja críticas a alguns indicadores que trazem análises apenas quantitativas. Nesse sentido, é ressaltado o peso diferente que é atribuído a livros e periódicos no sistema de avaliação CAPES. O Qualis periódico existe desde a década de 1990, enquanto o Qualis livro só surge em 2009. Ainda assim, não possui um roteiro de avaliação customizado a partir do roteiro de classificação de livros, matriz, para todas as áreas que avaliam o livro. Também no que diz respeito à internacionalização dos programas de pós-graduação, o livro tem peso menor. Embora as áreas o indiquem como produção qualificada, no item internacionalização dessas mesmas áreas, ele desaparece. Um exemplo são as áreas de antropologia, arqueologia e direito, que valorizam o livro, mas não no concernente à internacionalização, quando indicam apenas o periódico. Em seguida, discutiram o roteiro para a classificação do livro pela CAPES, apresentando um estudo preliminar na produção intelectual, realizado a partir de pesquisa descritiva com base no último quadriênio, 2013-2016. O estudo apresentado aponta para alguns elementos que necessitam de aprimoramento para que o livro alcance maior peso para a comunicação da pesquisa, a partir do comparativo entre as áreas que o aceitam. Das áreas analisadas, 50% delas indicam que customizam o roteiro indicado pela CAPES. Em 65% das áreas do estudo, o livro é relevante para a comunicação científica. Foram pontuados como fatores influenciadores para a escolha entre livro e periódico, particularidades e limitações do livro impresso, visibilidade do livro digital, impossibilidade de dissociar a relevância do periódico científico do documento de área.
As autoras entendem que os programas de pós-graduação estão submissos a essas diretrizes e que, para qualquer tipo de transformação, é necessário um movimento coletivo. Foi pontuado também que os instrumentos utilizados para avaliar o livro, como cálculos e roteiros, ainda não estão apresentados de maneira clara. Um ponto considerado como positivo foi que, apesar de não estar direcionado para a publicação universitária, o documento da CAPES sinaliza que títulos publicados por editoras associadas à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, têm peso maior. Durante as discussões, foram destacadas as dificuldades enfrentadas pelas editoras no que se refere a traduções e também no que se configura como desafio para o Cielo buscar tecnologia para fazer a análise de impacto com a plataforma específica para o livro, no sentido de lhe conferir maior visibilidade. Foi destacado também que, de todas as áreas que consideram a relevância do livro, a área de educação é a que mais tem publicado neste formato, e a área que mais usa o livro, uma vez que nem sempre se tem acesso à internet. Questionou-se, diante do panorama nacional, quem tem, de fato, acesso à internet e ao livro digital. No terceiro trabalho, Os Estreitos Caminhos do Livro Acadêmico, de Gésio Hernani Bonfim Gutierre, da Unesp. Nesse texto, o autor apresenta questões enfrentadas pelo livro acadêmico e destaca que a edição universitária tem problemas de identidade, de definição do seu perfil e sua função em uma perspectiva científica, de compartilhamento de saberes e contribuição para o desenvolvimento do país. Ao discutir sobre quais são os problemas de editoras universitárias, o autor aponta que, desde sua origem, a edição acadêmica, a exemplo das editoras das universidades de Cambridge e Chicago, prima pela qualidade e não pode descurar da disseminação do livro. Neste sentido, destaca que não tem perdão se publicar um livro sabendo que ele não será lido. No entanto, ainda há editores que defendem que é importante publicar o que não será lido e publicar o que não tem mercado, o que acaba sendo a mesma coisa. Assim, a editora universitária se caracteriza como tendo esses traços, com problemas estruturais: ameaças à qualidade da publicação acadêmica, o alerta recorrente da explosão informacional, com a queda de qualidade e dos processos usuais de comunicação científica. Para ilustrar, destaca que somente Cambridge e Oxford publicam 12 mil livros ao ano e que nos Estados Unidos são gerados cerca de 1 milhão de ISBN anualmente. Esses sinais devem nos levar a refletir que o sistema precisa ser repensado. Soma-se a isso o self-publishing, muitas vezes como consequência do fato de editoras estarem abarrotadas. Esse contexto chega a levar a algumas editoras universitárias a abrir mão do peer review, abrindo espaço para publicações sem avaliação. De um lado, há uma massa de publicações que não consegue ser absorvida, e de outro, docentes que procuram a autopublicação por conta de pontuação na sua produtividade. Esse panorama também salienta a ameaça à distribuição com a crise do varejo, crise das livrarias. As grandes redes têm deixado de pagar, o que impõe quedas regulares e dramáticas de receita para as editoras. Esse impositivo vai ter impacto a longo prazo na edição acadêmica. Além disso, temos a crise do livro como suporte, em que os editores devem fazer uso mais eficiente do que os nascidos no milênio estão utilizando. Impõe-se, assim, o desafio de publicar conteúdo denso para celular e avaliar se ainda é possível a existência da edição acadêmica. Se o passado glorioso foi fundamental para que se alicerçasse a cultura do Ocidente, o presente tem se delineado como desalentador. E, no futuro incerto,
acreditamos nos caminhos apontados pelo Cielo Livros. Temos, com isso, instrumentos que nos permitem pleitear ideais clássicos de edição, contribuindo para amenizar essa turbulência e não permitindo que a universidade interrompa o compartilhamento de conhecimentos. Não por meio do livro. Durante as discussões, foi destacado que, uma vez que os recursos das instituições estão minguados, as editoras universitárias têm adotado outros modelos, outras modalidades de negócio. O livro acadêmico encontra seu mercado, por exemplo, nos eventos científicos, sempre em parcerias possibilitadas pela ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, a despeito do risco de editoras predatórias. Outro ponto relevante foi a concordância com a necessidade de avaliação e a crítica à forma como vem sendo executada. Como ponto favorável para o livro digital, foi discutido ainda a capacidade que o mesmo possui de encontrar seu leitor em potencial. Foi pontuado ainda que produzir no cenário contemporâneo impõe desafios, mas que, ao mesmo tempo, se mostra muito interessante, uma vez que aponta para questões como a das altimetrias, da avaliação transparente, da leitura por meio de hiperlinks, que, ao mesmo tempo, pode favorecer a navegação desorientada e dispersa, mas pode nos levar a ambientes de extrema riqueza no âmbito da produção do conhecimento. O debate foi conduzido ainda para questões referentes aos direitos autorais, apresentando uma possibilidade de redução do tempo atual, os 70 até 70 anos após a morte do autor. No entanto, foram ressaltadas as especificidades de áreas diferentes, já que algumas são afetadas pelo tempo, outras não. Desse modo, ainda hoje, muitos pensadores são originais e discutidos, não cabendo, assim, o argumento da obsolescência. Nessa perspectiva, o esforço que uma editora universitária faz para publicar, por exemplo, Theodor Adorno, não se sustenta em apenas 5 anos de copyright. Abordou-se também o plágio acadêmico e os riscos de ferramentas wiki, que devem ser entendidas como aglutinadores de informação. Porém, o peer review é fundamental para que se tenha acesso a uma informação qualificada e responsável. Outro aspecto que mereceu destaque foi que o livro pode tratar de assuntos que não têm como ser abordados em um artigo, e que a plataforma para a comunicação científica deve ser decidida caso a caso. O quarto trabalho, usando métricas, além de citações, para mostrar o impacto do Cielo Livros, de Stephanie Faulkner e Elsevier. Essa apresentação trouxe as métricas para avaliação do impacto de livros para além das citações, especialmente onde não há referências e na web. O texto aponta para a existência de vários meios de medir essas citações, mas que qualquer meio que se use precisa ser responsivo, aberto, transparente. Nesse sentido, surgem as altimetrias como alternativa a essa análise que vai para além das referências, combinando as medidas tradicionais de impacto a medidas não tradicionais. Como ferramenta para esse fim, foi apresentado o PlanMax, que está disponível no site planoanalytics.com, que permite identificar se alguém está lendo determinado trabalho, em que bibliotecas tem determinado livro, o uso que tem sido feito dele, se o leitor fez algum movimento que indique seu retorno a determinado trabalho, como download, citação, envio por e-mail. Também são identificadas as menções a um determinado livro, mostrando o engajamento do público com aquela produção, valendo assim postagens em blogs, por exemplo, que levam, inclusive, a uma revisão da obra. A ferramenta apresentada contempla ainda o tratamento dado nas redes sociais ao livro em análise. As mídias sociais, neste caso, não são entendidas somente como sinônimo de altimetria, mas sim são entendidas como instrumento para medir o quanto o trabalho está sendo promovido pela editora, pelo pesquisador e aceito pelo público.
O Plamex trata as citações ainda como um fator de impacto mais abrangente, mas sinaliza para a importância de se consolidar outros tipos de métricas de captura. A referida medida de impacto foi constituída de modo que se entenda que o livro leva os dados de suas métricas, que podem ser percebidos a partir dos cliques que tem, dos downloads, patentes, páginas web, blogs, posts, etc. O rastreamento é feito em mais de 50 diferentes fontes. Algumas trazem resultados próximos em tempo real, outros diariamente ou semanalmente. A métrica é feita a partir do ISBN ou do DOI, ou de ambos. O debate foi direcionado para um cenário que aponta para mudanças na métrica de impacto de livros. Como ilustração, foi destacado um estudo de 2016, realizado por pesquisadores de bibliometria, que analisaram métricas de mais de 70 mil livros, agrupados por áreas. Os resultados variam de acordo com a área e o conteúdo. Assim, dependendo da temática, consegue-se medir por download, por exemplo, em outros casos, por redes sociais. Por isso, ressaltou-se a necessidade de se fazer uma mescla, desde a citação por referência até a postagem em rede. A coleção Cielo enviou todos os metadados para o Plamex, tornando ainda mais fácil a altimetria. Essas métricas vão estar disponíveis para cada livro e, futuramente, para cada capítulo de livro do Cielo. Neste momento, estão sendo estudadas as citações de cada livro em periódicos. A ideia é perceber como as editoras podem aprimorar a seleção interna para tirar melhor proveito das métricas, desde a escolha dos conteúdos trabalhados até a parceria com os autores. Se falava apenas, em fator de impacto, esses outros indicadores estão sendo apresentados às comissões de avaliação como uma outra metodologia de aferição. E nós gostaríamos, do GT, de parabenizar o Cielo pela implantação do Plamex, que estamos vendo de modo bastante positivo. O quinto trabalho, livros e editoras. A evolução do impacto das diversas áreas do Cielo Brasil, de Rogério Mugnani, da USP. Essa apresentação trouxe dados gerais da rede Cielo, mostrando como livros e editoras vêm se comportando no panorama da produção acadêmica. O autor destacou que a avaliação tradicional leva em consideração apenas onde ela foi publicada, se limitando aos indicadores de produtividade. O modelo vigente de política científica, que vem sendo aprimorado pela CAPES, busca levar em consideração o que cada área prioriza. Nos documentos de área, 3 indicadores prevalecem para a avaliação dos periódicos: indicadores de citação, indexação em bases, características das revistas. A forma como um periódico é classificado em A1, A2 e B1 sofre críticas da comunidade de bibliometria por se apresentar arbitrária. No entanto, no sentido de esboçar uma proposta para o Qualis, está sendo avaliada a produção científica por meio do estudo de consumo de informação, que mostra um aumento de citações de livros no período 2010-2017. A avaliação de fator de impacto leva em consideração as citações de até 2 anos. Deste modo, foram identificadas as áreas que mais citam ou usam livros e periódicos. O mapeamento do Cielo, feito pelo pesquisador, permitiu perceber as editoras mais citadas, e entre elas destacam-se as editoras universitárias a partir de suas características editoriais. No fim já. Nas discussões, foi pontuada a norma da ABNT, que permite o uso de traço quando um autor já foi citado, e como isso pode refletir de modo negativo quando vai se aferir a incidência de citação desse autor. Vale citar, por fim, a participação no GT
de 4 estudantes de enfermagem da Faculdade Anhembi Morumbi, que buscaram apoio nas discussões, visto que planejam começar a publicar os resultados dos seus estudos. Embora sendo o portal de livros Cielo Jovem, de 2012, no âmbito dos 20 anos do Cielo, o GT destacou-se pela discussão primorosa das principais questões do livro acadêmico, na comunidade da pesquisa, tendo a certeza de que o livro impresso e digital se complementam e que ferramentas como a Plamex contribuirão de forma decisiva para inserir o livro no contexto dos padrões internacionais de mensuração da produção científica e seu uso. Obrigada. Bom, obrigado a doutora Rita Argolo. A questão, obviamente, de avaliação e interoperabilidade de periódicos e livros é uma questão que a gente vem já há tempo tentando equacionar e, obviamente, esse grupo traz, vamos chamar, aportes e contribuições para um problema que é muito complexo, né, em termos de soluções simplistas.